O nosso boa noite a todos. É com alegria que sempre aqui voltamos, onde temos muitos laços de amizade, de afeto. É com alegria que nos colocamos à disposição de Jesus nesta tarefa de refletirmos sobre o Evangelho. O nosso boa noite também aos amigos internautas que acompanham em seus lares a nossa conversa de hoje sobre a misericórdia. Falar sobre a misericórdia é um tema desafiador, porque da misericórdia, como prometeu Jesus, da misericórdia que utilizarmos para os outros, também receberemos misericórdia. E hoje nós decidimos falar sobre a misericórdia nas relações interpessoais. Como agirmos para que o Evangelho, que nós já somos capazes de entender, que já ouvimos as passagens do Evangelho por diversas, inúmeras e milhares de vezes, como é que esse roteiro divino da Boa Nova pode começar a ser exercitado em nossos corações. E nós vamos nos lembrar do capítulo 10, em que Mateus, capítulo 5, versículo 7, fala sobre o diálogo que Pedro tem com Jesus, quando ele pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Parece um desafio grandioso, porque nós imaginamos que a misericórdia deve ser exercida só pelos santos, que Jesus falou isso para os apóstolos. E ele vai nos dizer que os misericordiosos também obterão misericórdia. Que nós não seremos misericordiosos se não formos brandos e pacíficos. Então, a misericórdia exercida é a causa para recebermos a misericórdia de Deus. Ou seja, no próprio Pai Nosso, quando nós oramos, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ou alguns dizem, deveremos perdoar. Ou seja, assim como está condicionada a misericórdia que receberemos de Deus, a misericórdia que tivermos usado para os outros. E nós vamos ver que Jesus abalou a sociedade judaica quando ele falou no perdão. Sim, por quê? Porque se até hoje nós encontramos dificuldade para entendermos o que é perdão e misericórdia, vocês imaginem a sociedade judaica, explorada pelos romanos, vendo todas as injustiças toda hora, defendendo a lei de talião, olho por olho, dente por dente, e chega Jesus falando de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente. Então vocês imaginem que Moisés, quando permitiu que a lei de talião fosse estabelecida na Torá, foi também por causa da dureza de nós à época, de muitos de nós que vivemos aquela época. Por quê? Porque a justiça que era exercida era mais a ação da vingança e da crueldade do que propriamente a injustiça, ou a justiça, melhor dizendo. Se alguém, numa discussão, matou algum membro da sua família, você se achava no direito de eliminar todos os membros da outra família. Se alguém lhe roubasse uma ovelha, você se achava no direito de tirar todos os outros animais que aquela pessoa tivesse e de executá-la também com a morte. Então, não existia parâmetro para se julgar as ações, para se cometer uma justiça, mesmo que aspiada. A injustiça, a crueldade, a vingança existia com o nome de dizer: estamos fazendo justiça. E foi por isso que Moisés concordou, porque
numa sociedade com tantas injustiças e crueldades, estabelecer olho por olho, dente por dente, era uma medida apaziguadora para se não existir tantas crueldades. E aí a gente vê Jesus falando do perdão, que o perdão se relaciona com misericórdia e com pacificação. E nós vamos ver ele nos convocando. Como você vai pacificar se você não perdoa? Como você vai agir de misericórdia, de ajudar o outro, se você não entende por que o outro erra? Então, está no Evangelho o seguinte texto nos comentários do capítulo 10. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe possam deferir. Então vocês vejam que Jesus já traz realmente o perdão, que significa compreensão do erro do outro, liberação do mal recebido. E nós vamos ver que esse perdão que Jesus traz, mesmo ele falando desta forma, ainda foi deturpado e ainda muitas vezes é deturpado por todos nós. Quando a igreja estabeleceu o perdão teológico, que é o perdão que dá a absolvição das faltas para aquele que se arrepende, a pessoa fica completamente na sua cabeça, isenta das consequências. Não, eu fui perdoada dos meus pecados, eu não tenho mais pecados. Sem falar que lá, antes da reforma, que Lutero já vai na reforma protestante combater a venda das indulgências, nós vimos a igreja deturpando a questão do pecado e do erro, dizendo que aqueles que estavam no purgatório sairiam se a família pagasse, comprasse a venda de indulgências ou doasse bens à igreja. Então vocês vejam que nós continuamos deturpando o que significa o perdão. E esse perdão teológico que diz que você fica absolvido do erro cometido e não arca com as responsabilidades, não combina com a lei de evolução, não combina com o que nós hoje já sabemos sobre a misericórdia divina que se estabelece através da reencarnação. Não combina com a ideia do inferno eterno, porque alguém que aos 14 anos, 15, 30, 40, 50, 80 anos tenha morrido sem pedir perdão, sem se arrepender da sua falta, será punido por um inferno eterno. E pasmem vocês, eu vi uma pessoa me contar esta semana que assistindo a um culto, a pessoa que estava comentando sobre o Evangelho disse com as seguintes palavras: que se você não se arrepende do erro, não muda, você vai para os infernos. 1000 anos depois você ainda vai estar descendo para os infernos. 1 milhão de anos depois você ainda vai estar. 10 milhões de anos depois, 10 bilhões, é a eternidade. Você nas profundezas do inferno. Então vocês imaginem o que significa isso numa visão de um Deus que por conta de 14, 18, 30, 50, 80 anos de equívocos, nos puniria com milhões, com bilhões, com trilhões, com eternidade sem fim que a gente não é capaz nem de imaginar. Então nós vamos ver Jesus já falando dessa misericórdia e trazendo um Pai misericordioso. Perdoe, porque se você perdoar, suas faltas também serão perdoadas. Ele não disse que era antes de morrer, ele não disse qual era a religião, e não disse que depois da morte não existiria, ele não falou isso. Ele disse que a gente se arrependesse. E olha que maravilha, que coisa boa, saber que poderemos, mais cedo ou mais tarde, nos arrependermos de nossos erros.
Mas, segundo o Espiritismo, nós só nos reabilitaremos de nossas faltas, porque o Espiritismo vem nos falar da consciência de responsabilidade. Não é para nos sentirmos culpados dos nossos erros. O erro é o equívoco. Como diz Kardec, é a ignorância das leis. Todos nós, quando erramos, é porque ignoramos as leis da vida que nos rege. A dor, o sofrimento, tenta nos trazer de volta para o caminho. E quando voltamos ao caminho, em sintonia com as leis de Deus, nos reabilitamos. Então, o arrependimento é o primeiro passo, porque aquele que acha que não errou, não acordou ainda. Mas não para aí. Depois do arrependimento, evidentemente, sofreremos as consequências do erro cometido. Colheremos conforme houvermos semeado. É a semeadura, é a expiação, que, se bem compreendida e trabalhada, atingiremos a libertação da consciência. E aí entraremos no terceiro movimento: arrependimento, expiação, e o terceiro movimento, reparação. É a oportunidade de darmos amor a quem odiamos, de amparar a quem abandonamos, de sermos gratos hoje às ingratidões do passado, de fazermos luz aonde fizemos sombra, de erguermos as almas que ajudamos a derrubá-las. Então, nós vamos ver que para a doutrina espírita, o erro é um equívoco. O arrependimento é necessário para que o aprendizado se dê. Então, nessa perspectiva, nós vamos entender que compreender a vida, compreender as leis de Deus, saber que Deus não castiga nem dá prêmios, como diz André Luiz, mas o ser consciente traz para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Ou seja, um dia acordaremos para essa realidade. E aí nós vamos ver na questão 661 do Livro dos Espíritos a pergunta se podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Então, se a gente sabe que vai reparar, não é? Que vai passar por uma expiação, Deus não sabe de todas as coisas, por que então pedirmos perdão a Deus? E aí os Espíritos dizem: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Precisamos nos reabilitar de nossos erros. Aí nós vamos entender que mesmo que o espírito se equivoque, mas se ele se arrepende e muda de comportamento, ele está fazendo já o seu processo de reabilitação. É o caso de muitos nossos irmãos que nos presídios cometeram seus equívocos nos momentos de loucura e já estão lá arrependidos. Sim, porque nós muitas vezes imaginamos que todos os que estão lá não prestam, deveriam morrer de fome, serem maltratados. Tem muita gente que pensa assim e defende inclusive a pena de morte. E não imagina que lá existem pessoas altamente conscientes hoje dos equívocos que cometeram em suas vidas. Enquanto muitos de nós que estamos vivendo a vida comum na sociedade, ainda não acordamos de nossas falhas. E achamos, porque enganamos os outros, rimos até, consegui comprar minha carta de motorista, consegui colar na prova e o professor não viu, consegui entrar sem pagar. E muitos contam isso dando risadas, achando ótimo, engraçado, e ainda tem quem curta. Por quê? Porque ignoramos as leis. Isso é ignorância nossa. Um dia, quando acordarmos, vamos ver que a melhor atitude é agirmos corretamente no bem. Mas isso caracteriza a nossa sociedade. Nós hoje estamos encontrando dificuldade, mesmo os cristãos, mesmo nós espíritas que nos achamos portadores de um conhecimento muito especial,
da realidade do mundo espiritual. Mesmo nós estamos com dificuldade de executar essa misericórdia no dia a dia, nas relações familiares, no trabalho, aonde estivermos, quando utilizamos as mídias. Tem um texto muito importante de Gelson Roberto, naquele livro Refletindo a Alma. O título do texto é A Crise da Modernidade e a Proposta Psicológica de Joana de Ângeles. E ele vai dizer nesse texto que o que é que está caracterizando a nossa sociedade. Nós avançamos muito no progresso intelectual, tecnológico. Hoje o avanço com as mídias e com a internet, nós podemos fazer e trazer muitos conhecimentos para a nossa vida. Mas, por outro lado, nós somos tentados a fazer também muita bobagem. E ele vai dizer que a nossa sociedade se caracteriza por uma falta de identidade pessoal generalizada. A gente tem dificuldade até de assumir a postura religiosa. Depois ele vai dizer que essa falta de identidade, por outro lado, leva a um excesso de individualismo, de buscar viver a minha realidade, e a valorização extrema da imagem sobre o real. É o que ele chama de sociedade espetáculo. O que é isso? Nós estamos deixando de viver a nossa vida mesmo, particular, buscar o nosso crescimento interior, e estamos nos deixando empolgar por essa sociedade espetáculo, que é a sociedade que busca mais a imagem do que o real. Você prefere a foto que você passou o Photoshop do que a sua foto real. Você precisa dizer aos outros que você é aquela imagem, porque ela é que vai ser aplaudida, ela é que vai ser divulgada, vai ser curtida. E o seu ego, por falta dessa compreensão dos seus valores, vai ser inflamado, valorizado, elogiado. Então nós passamos a valorizar mais o que está no irreal do que a realidade. E isso anula-se a dimensão do privado para se buscar o público. Ou seja, você está lá postando todo dia o seu almoço, o que você faz, tudo o que acontece na sua vida. Por um lado, às vezes as pessoas se tornam ridículas pelo que elas postam. Por outro lado, elas passam a ser invejadas, dependendo do que postem. Então, é uma sociedade que vive da observação do externo, do outro, do que é mostrado, do que é divulgado, do que está lá. E, enquanto isso, eu perco tempo de olhar para dentro, de voltar-se para mim mesmo, de saber realmente quem eu sou. Eu vi uma adolescente dizer que se ela postar uma foto dela com uma roupa e ninguém curtir, ela não veste mais. E ela faz tratamento psicológico. E tem muita gente assim. Dependendo do nível de... Se poucas pessoas curtirem, a pessoa não faz mais. Ou seja, ela passa a viver essa realidade que está lá posta e não mais a sua. O seu critério não está mais agindo. Então, essa sociedade espetáculo, o que é que ela gera? Quais são os sintomas? A perversão e o estresse são sintomas resultados da falta de lei, da falta de tempo e da falta de perspectiva do futuro. Olha o perigo. Olha o cuidado que devemos ter com nossas crianças. Fizemos uma palestra no mês passado numa escola, numa reunião de pais, e um dos maiores problemas que os pais apontaram, dificuldade de estabelecer a disciplina com a criança
Isso a escola só vai... A idade da escola é de 4 a 10 anos. A dificuldade de estabelecer disciplina para o uso das mídias. E nós fomos conversar e falar sobre isso. Porque os pais, as crianças chegam em casa, almoçam com o tablet do lado, ou na televisão, ou no computador. Os pais estão perdendo a noção do que significa estar com a família, educar os filhos, estabelecer horários, dar atenção, conversar, acompanhar as tarefas. Isso tem sido tão sério. A semana passada, o nosso professor de Pilates, ele disse que estava entrando no shopping, naquela escadazinha da entrada, e a mãe no celular e a criança de 1 ano e 2 meses, que nem andava direito, andando ainda com dificuldade. Ele disse que quando olhou que viu o perigo, ele correu. Ele disse, ela vai bater com a cabeça ali naquele canto. E não deu outra, se ele não fosse tão rápido. Ele correu, colocou as mãos e a criança, quando caiu, a cabeça foi nas mãos dele. Ele evitou um acidente gravíssimo, que talvez as consequências a gente não soubesse. E a mãe simplesmente no celular e uma criança dessa idade descendo sozinha. Então vocês imaginem o que é que está acontecendo conosco. Estamos perdendo o roteiro, mas vamos chegar lá, nessa misericórdia. Primeiro vamos entender esse contexto, que essa realidade cada vez mais tem tornado as pessoas, olha, já tem estudos provando que dependendo do tanto de horas que você passa por dia, a criança já gera um estresse nela, que está as pessoas imaginando que é TDAH, que são outras doenças. Quando o que está acontecendo com a criança é o excesso de tempo parada, só absorvendo imagens, só usando a mente para fazer joguinhos. E ela não está tendo o que nós tivemos, que era aquela infância correndo, subindo em árvore, fazendo estripulia, né? Brincando, construindo brinquedo, tendo tempo para brincar. Então eles vão nos dizer que esse excesso das mídias gera um estresse emocional muito grande, porque nós não temos tempo de digerir tudo o que estamos vendo, olhando, mesmo você curtindo. Isso tem um efeito muito ruim sobre nós. Então, o que isso tem gerado hoje? Tem nos tornado a busca da individualidade e da sociedade do prazer. A busca pelo prazer. A busca é grande pelo prazer. E isso quer dizer o quê? Que nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos perder o nosso tempo atrás dessa busca desenfreada do prazer. E cada vez mais as mídias trabalham em cima disso. Então o cansaço e o estresse gerado pelo excesso de tudo, a falta da busca da espiritualidade e o excesso de busca do prazer, então nós vamos ter uma sociedade doentia, sem a perspectiva de Jesus. E Joana vai nos dizer que nós precisamos ter muito cuidado. Buscar essa nossa espiritualidade tem sido o caminho único para a paz de espírito. Como recomeçar a caminhada, como buscar a paz de consciência, como nos libertarmos dos conflitos, já que a reencarnação é uma oportunidade, é uma volta para um recomeço. Como fazermos isso se perdermos o roteiro com Jesus? Então precisamos entender que a nossa vida precisa ter um sentido maior, um direcionamento espiritual. E o que é essa misericórdia dentro desse contexto em que as pessoas vão estar mais violentas, mais agressivas, com menos tempo para nós, com menos tempo para elas mesmas? Como usar da misericórdia nos dias de hoje? Porque o mal está sendo muito divulgado. Cria-se nas nossas cabeças aquele medo do outro, e a ideia de que o outro é ruim,
erra porque é mau. Então, Emmanuel vai dizer na mensagem intitulada Desculpa Sempre, do livro Fonte Viva, esse convite para começarmos a pensar sobre o erro dos outros em relação a nós e os nossos erros em relação aos outros. Se não buscarmos a misericórdia hoje, nós não teremos relações saudáveis. Como ser amigo sem perdoar, sem ter misericórdia para com o outro? Porque se não existir misericórdia, a compreensão das falhas alheias, não construiremos amizade. Não teremos um relacionamento afetivo duradouro, se por qualquer coisa nós começarmos a romper. E o nosso estresse, e o nosso esgotamento, e o nosso desequilíbrio vai favorecer para que essa misericórdia não aconteça. Quem são os misericordiosos, então? São aqueles que abrem o coração para os míseros, que permitem com que a miséria do outro venha ao coração. Ou seja, não basta eu me colocar no lugar do outro, porque me colocar no lugar do outro faz com que eu vá para aquela posição com os conceitos que eu tenho aqui. Eu preciso tentar ser o outro para entender por que foi que ele errou comigo, ou por que é que ele erra, por que é que ele está nessa condição. Então, os misericordiosos são aqueles que se abrem para entender que aquele que erra, erra porque ainda não aprendeu a lição. Por mais que a gente diga, fulano é perverso, é mau, ele ainda está equivocado em relação à lei. Ele ainda não acordou para a lei. Então, nos colocarmos no lugar do outro, como deu um exemplo certa feita numa palestra, Décio Iandoli, em que ele disse que ele estava no plantão e uma criança que estava necessitando de uma transfusão de sangue, a família não tinha autorizado por ser adventista. E aí criou-se aquela celeuma, se a criança não recebesse a transfusão, ela morreria. Então o hospital acionou a justiça e a justiça autorizou para que a criança recebesse a transfusão de sangue. E ele disse que ficou todo feliz, porque salvou uma vida, né? O hospital ajudou a salvar uma vida. Quando foi no outro dia, que ele estava no hospital e que o pai chegou, e que eles foram contar que a criança estava viva, não tinha falecido, ele disse que a fisionomia que o pai fez foi aterrorizante. O pai não tinha alegria nenhuma em olhar para aquela criança. Ele estava triste, abatido, arrasado. E aí, Décio perguntou, mas por que o senhor está assim? Ele disse, vocês não entendem. Se minha filha tivesse morrido, ela ia para o céu, e eu a veria no céu, quando eu chegar lá. Agora, vocês deram sangue a ela, minha filha vai viver, mas quando ela morrer e eu morrer, eu não vou ter minha filha no céu. Aí ele disse que aí caiu a ficha, de pelo menos a gente não julgar, mesmo que se tenha salvo, e evidentemente iria se salvar aquela criança, mas será que nós somos capazes de nos colocarmos além disso, de ser um pouquinho outro, para entender o que foi que aconteceu? Por que é que ele age daquela maneira? Por que é que ele tem aquela atitude? E aí nós vamos ver que nessa mensagem, Emmanuel vai dizer, por mais grave te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Olha mesmo. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do verdecimento nas árvores aparentemente mortas. Então, agir com misericórdia é ter essa qualidade do Evangelho, do brilhantismo emocional, de ser capaz de se colocar mais profundamente, procurando ser o outro, imaginar como o outro age.
Porque nós julgamos a partir do nosso patamar, da nossa ideia. Fulano não poderia ter feito isso comigo, porque eu fiz isso com ele ou com ela. Eu ajudei, eu fiz assim. E nós nos esquecemos que o outro está em outro estágio evolutivo, noutra condição de perturbação, às vezes até de loucura. Então, aquele que age com misericórdia, ele está conseguindo sair da ação do mal para se colocar na situação de queda e de dificuldade do outro. Ainda hoje, conversando com uma mãe cujo filho está se drogando com 16 anos, ela tem que ir lá tirá-lo do local onde ele está, ver se ele entra na escola, porque ele não quer mais assistir a aula. Ele já disse para ela: eu uso e vou usar, a vida é minha, a senhora não tem nada com isso. E vocês imaginam a dor de uma mãe ouvindo isso de um filho. E eu disse para ela: olha, é muito difícil essa tua situação, mas o mundo tenta tirar as pessoas das drogas, batendo, atirando, botando de fora de casa, de formas agressivas. Não confie na agressividade. Não acredite que a agressividade vai trazer seu filho de volta. Não vai. Quanto mais agir com agressão, mais agressivo ele vai ficar. Também não é ser conivente, mas tente pelo lado do Evangelho, pelo lado do amor. Esse filho já reencarnou com essas dificuldades. Não adianta você se culpar porque seu filho hoje está se drogando. Em alguns casos nós vamos ver que houve algum deslize, que houve alguma coisa, mas não são todos os casos. Tem muitas almas em dificuldades que reencarnaram em situações espiritualmente muito fragilizadas, e elas vão errar ainda porque seu estágio ainda é esse. Elas não acordaram. Mas não cabe a nós atirarmos pedra, não cabe a nós usarmos da violência. Não. A misericórdia é aquele caminho em que você ora e diz: eu acredito que você pode sair dessa. Queira sair dessa. Você é uma pessoa boa. Eu amo você, meu filho. Eu não quero você nesse caminho de sofrimento. O que é que nós precisamos fazer? Está faltando misericórdia, amor, dedicação, minha gente. Nós precisamos ter mais tempo para vivenciar este amor. Esta semana eu passei por uma experiência também muito interessante em relação à família. Uma mãe me pediu ajuda no atendimento para que a criança fizesse o tratamento. E eu fui perguntar como é o comportamento, se ele estava dormindo bem, se tinha pesadelo, qual era o desconforto lá, o problema. Rebeldia, indisciplina. E ele elencou um mundo de coisas. Quando eu saí da sala, a criança olhou para mim, de 7 anos, disse: agora é minha vez. Eu quero falar com você também, sem a minha mãe. Aí eu: tudo bem, vamos conversar. E ele chegou e disse: você sabe quantos anos ela grita comigo? Desde os 3 anos que eu me lembro, ela grita comigo. Quando ela fica muito furiosa, a minha cabeça começa a esquentar. E eu penso que ela vai explodir. E eu não tenho paciência com ela. Porque nada do que eu diga faz com que ela diminua a voz, nem ela me escute. Eu disse: você tem coragem de dizer isso à sua mãe? Você já falou com ela sobre isso? Não. Você tem coragem de dizer a ela isso? Tenho. Então eu vou chamá-la. E aí eu chamei a mãe. E eles conversaram junto, ela ficou espantada. Ele nunca me disse nada. Eu disse: que bom que vocês estão conversando agora. Vamos pensar, quando ela começa a levantar a voz, quantas vezes você espera ela gritar para você poder obedecer? E aí a gente foi conversar. Um acordo para chegar a um consenso da disciplina ser estabelecida e do diálogo sem ofensas. Mãe, você viu o tempo que você gritou comigo só porque eu fiquei em recuperação em matemática? Hoje no carro?
Então vocês vejam, nós estamos deixando de lado o grande trunfo que Jesus nos deu, que é o sentimento, que é a amorosidade, que é a misericórdia. Nós estamos esquecendo de que poderemos, como disse Jesus, conversa em particular sós com Ele. Quem sabe você vai ter ganho o inimigo, você vai conseguir a reconciliação. E por que nós estamos tão endurecidos, sem misericórdia? Porque queremos a perfeição do outro, quando sabemos que cada espírito está num estágio. Qual é o pai e a mãe que não quer ver todos os seus filhos saudáveis, inteligentes, obedientes, ordeiros? Mas nos coloquemos na posição de Deus, Ele também é pai. E Ele sabe que nem todos os seus filhos vão ser obedientes, ordeiros, misericordiosos, porque estão em processo de aprendizado. Então nós não devemos sofrer quando nossos filhos estiverem em erro. Nós devemos amá-los mais. Porque às vezes o sofrimento exagerado faz com que a gente fique cobrando, se sentindo vítima, culpado. Meu filho está errando porque eu não dei a educação suficiente. Naquela época eu trabalhava, eu estudava, não dei a atenção devida. Gente, passou. Vamos dar agora? Meu filho morreu, meu pai e minha mãe morreu, não pedi perdão. E você não acredita na imortalidade? Peça perdão agora. Não vamos ficar na consciência de culpa pelo erro cometido nosso ou do outro, mas vamos nos reabilitar. Vamos dizer, meu filho, olha, naquela fase eu devia ter te dado realmente mais atenção, mas minha vida era assim. Fale, se abra. Mostra para ele a tua fragilidade, mas a tua vontade de acertar hoje. Porque não adianta a gente ficar, é assim mesmo, eu fiz o que era para ter feito. Isso é orgulho. A misericórdia não combina com orgulho. A misericórdia se compadece da queda. Aí eu disse para a mãe que o filho está se drogando hoje. Tenha misericórdia com seu filho, ele está em queda. Chegue para ele de noite, quando ele estiver deitado, diga, meu filho, eu amo você. Ela disse, eu estou com tanto ódio que eu não vou conseguir nunca dizer uma frase dessa. Eu disse, você está com ódio porque você está se sentindo frustrada, se sentindo culpada dele agir assim, se sentindo que falhou, mas não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos compreender que os outros vão errar e nós também vamos errar, porque estamos num planeta de provas e expiações. Nós não aprendemos ainda as virtudes todas. Nós devemos ter misericórdia conosco mesmo, que hoje a gente está aqui falando bonitinho e quando é amanhã dá uma derrapada tão feia que a gente tem vergonha até de ver alguém. Mas vai precisar da humildade de dizer, Senhor, eu ainda sou frágil. Paulo dizia que carregava um espinho na carne e durante quanto tempo ele carregou esse espinho? Só ele sabe, até chegar à grande entrega. Então nós não podemos nos arvorar de santos, de perfeitos. Mas da sua idade eu já fazia assim, eu era perfeito. Nós estávamos noutras circunstâncias, noutras condições. Olha as tentações hoje, minha gente. Olha as tentações hoje. É muito mais fácil errar hoje do que há 30 anos atrás. A facilidade para o erro hoje é muito grande, mas para o acerto também. É uma questão de busca. Então, esse brilhantismo emocional, que é abrir o coração para a miséria alheia e para a nossa. As pessoas que não tiverem capacidade para se auto-perdoar, não sai do canto. Eu fico imaginando o drama de uma mãe ou de um pai que deixou uma criança dentro do carro achando que já tinha deixado na creche, na escola, e essa criança morre. Gente, eu tento ficar lá, mas eu não consigo. Eu acho que eu não teria a condição. Diante da minha consciência de culpa do passado, ainda em processo de transformação,
que um dia chegará, eu não sei se eu conseguiria. Vocês imaginem a dor dessa pessoa. É preciso muito alto amor, muita misericórdia, de dizer, eu errei, ter humildade, porque o caminho da misericórdia é o caminho da humildade. Se tivermos humildade, conseguiremos chegar. É o primeiro caminho para a transformação, é a humildade, porque o humilde reconhece, errei, falhei, mas no alto perdão ele se dá a chance do recomeço. Eu estou recomeçando, Senhor, me ajuda agora a não repetir isso mais. É assim que nós deveremos fazer com as experiências dolorosas. Dizermos a nós mesmos, não quero mais repetir esse erro. A dor é muito grande, a reabilitação é dolorosa, não quero mais repetir esse erro. E aí o aprendizado se faz. Não quero mais cometer suicídio. O sofrimento é muito doloroso, então eu vou amar a vida. Não quero mais me entregar às drogas, porque já superei. Eu quero agora ajudar outras pessoas. E quantos depoimentos maravilhosos nós temos aí, inclusive na internet, de relatos de pessoas que conseguiram se perdoar e sair dessa lama, dessa dor, dessa escravidão moral. Então, essa misericórdia precisa ser exercida conosco mesmo. Eu preciso entender que eu sou falho igual aos outros. A diferença é que ele está cometendo aquele erro e eu não. Porque às vezes a gente se acha superior. Certa feita perguntaram a Chico Xavier, quando ele foi visitar um presídio, qual era a diferença entre os presidiários e eles que estavam ali visitando. Aí Chico tão sabiamente disse, a diferença é que eles foram descobertos e nós ainda não. Isso quer dizer o quê? Que existem falhas que hoje nós não temos nem capacidade de lembrar que cometemos, porque não temos ainda força, porque Deus não vai dar isso sem que a gente tenha condição da aprovação, de saber de erros graves do passado. Então, muitos de nós cometemos esses erros e hoje não podemos ainda saber deles, porque não teríamos condição de suportá-lo. Então, a humildade nos iguala nos direitos e nos deveres. Estamos a caminho da luz. Ele hoje está caindo, amanhã poderei ser eu. No livro No Mundo Maior, que fala sobre a loucura, André Luiz vai dizer, existe muito mais loucos do que nós imaginamos, vivendo como pessoas normais, assumindo empregos, cargos, direção de tudo. Inclusive dentro das casas espíritas, ele diz também. Então existe muita loucura que nós ainda não descobrimos. Então não podemos nos sentir superior a ponto de achar bom quando ouvimos notícias na mídia de que pessoas foram presas, de que aconteceram isso ou aquilo outro. Não, meus irmãos, não é para a gente se alegrar com isso. É para a gente entender que cada um está no seu estágio e que nós vamos dar conta da nossa conduta. Então, pela misericórdia, receberemos a misericórdia. Pela misericórdia, crianças abandonadas, marginalizadas, vítimas dos vícios, podem encontrar o auxílio para se soerguer. Pela misericórdia, nossos idosos não serão abandonados. Outro dia, um filho com a mãe brincando, disse não, um irmão disse assim, você é quem vai cuidar da sua mãe, porque você é o caçula. Aí ele brincando disse para a mãe, mas isso eu resolvo fácil. Aí todo mundo ficou assim, como? É só deixar no sereno. Eu achei aquilo tão grave. É só deixar no sereno para dar uma pneumonia, para dar uma doença. Deixa lá no sereno um tempinho, no instante, a gente resolve. Eu disse, olha, não diga isso nem brincando. Porque as coisas desagradáveis a gente não deve dizer nem brincando. Porque a misericórdia é quem nos dá as condições de fazermos o bem. Se começarmos a dizer coisas ruins conosco mesmo, o que poderá acontecer conosco? Então, o brilhantismo emocional começa quando a gente é capaz de entender. E nós vamos ver que dentro do lar,
nós vamos ser chamados, como diz Joana, a revolução silenciosa do homem psi, do homem que já acordou, o ser humano, que já acordou para a imortalidade. O homem que sabe dos mundos que o aguarda. O homem que já tem consciência que é espírito, que aqui é a matéria, que qualquer hora a gente vai. Então esse homem psi precisa começar a revolução silenciosa de ser um pacificador. Porque quem não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. O que é ser pacificador? É aquele que, além de ter a paz interior, ele consegue trabalhar para que a paz se estabeleça. Ele consegue fazer com que essa paz chegue aos ambientes. E em função desse perdão, ele começa a viver a misericórdia. Em função dessa compreensão da situação do outro, ele começa a pacificar. Então, dentro do lar, ele não vai cobrar a perfeição do cônjuge. As estatísticas provam que depois de um ano, 50% do número de casamentos já estão impedidos de divórcio. Olha a estatística. A falta de... As pessoas não têm mais tolerância para nada. Além de não se conhecerem bem antes, não se dão ao cuidado de caminharem juntas. Vejam que as relações passam a ser abaladas, porque essa pressa, como diz Joana, que essa pressa demais gera o estresse, e esse estresse gera o desequilíbrio que vem a intolerância. Então, qualquer coisa que o outro faça, eu já entro em desequilíbrio. Eu não tenho paciência, eu não tenho nenhum acordo, e aí a gente já começa a discussão. E eu não vou ser o pacificador que eu deveria estar, porque pela proposta reencarnatória, nós sabemos que a família é um projeto divino e que nós precisamos nos trabalhar ali. E que os filhos são almas que recebemos para aprender a conviver com eles, a ajudá-los a crescer. Então essa misericórdia que precisa existir dentro de casa está abalada por falta do Evangelho. Muitas vezes nós sequer fazemos o Evangelho no lar. Sequer falamos com os nossos filhos para saber dos seus conflitos, das suas dificuldades, dos seus problemas. Não temos tempo para o diálogo, em função da pressa, em função das muitas atividades. Mas combinamos as férias, muitas vezes familiar, que a gente fica mais distante ainda do que próximo. Então precisamos pensar sobre isso. Outro dia eu vi uma pessoa falar sobre o desentendimento em um casamento que se acabou tão rápido, porque o esposo trabalhava numa empresa, mesmo sendo o gerente do setor, mas ele tinha que passar para olhar o serviço e, como eles trabalhavam com borracha e tinta, o tênis ficava muito manchado e às vezes até a roupa. E a pessoa exigia que aquela pessoa só entrasse dentro de casa quando deixasse os sapatos e as roupas fora. Se não fizesse isso, não entrava. E tinha que entrar pela área da cozinha. A união não durou 7 meses, em função do excesso de rigor, de higiene e de falta de tolerância com o outro. Então vocês vejam como é fácil se romper as relações. Por poucas coisas nós estamos rompendo as relações. A questão de querer modificar o outro, nós não vamos entender isso quando que a gente não muda ninguém. Como é que anda a nossa tolerância, a nossa misericórdia para com o defeito do outro, para com aquela pessoa que conta a história 5 vezes, né? para os problemas que acontecem dentro do lar. Então, meus irmãos, André Luiz vai contar um caso bem rápido para encerrar, para finalizar mesmo, de como a misericórdia é importante para a nossa evolução espiritual. E de como só receberemos misericórdia
se a exercitarmos com os nossos semelhantes. E Jesus já nos disse: ore pelos inimigos. Tente ver na pessoa alguma coisa boa. Vamos orar para aquele que está em desequilíbrio, para aquele que tem uma conduta inadequada. Não vamos criticar, abominar. Vamos tentar ver se junto àquela pessoa, aquele membro familiar, nós conseguimos agir. E vamos fazer a nossa parte. E deixar que o outro, quando acordar, faça parte dele. Infelizmente, é preciso entender essa verdade. Nós não mudamos ninguém. Para educar nossos filhos, eles vão aprender muitas coisas pelo exemplo. Mas é a misericórdia e o amor que nos ajuda a crescer juntos. E ele vai dizer no livro Ação e Reação, assistência aos recém-desencarnados, a história de uma jovem que está sendo socorrida por uma senhora. Ela chega ainda em desequilíbrio no plano espiritual. Ela está tão desequilibrada que ela não vê nada, ela não sabe onde está, ela apenas sabe que está no braço de uma pessoa e que ela chama: Padre, Padre, por favor, eu preciso da extrema-unção, venha me perdoar do meu grande pecado. Eu fiz tudo o que pude nos últimos anos da minha vida, me arrependi do mal que fiz à minha mãe, mas a minha consciência pesa muito. E ela implora e pede, achando ela que está diante de um padre. E ela começa a contar que foi criada praticamente sozinha, porque o pai não assumiu a paternidade. E sua mãe era uma atriz pobre, que vivia um sacrifício para cuidar dela, naquela pobreza extrema. Mas, ao passar a maioridade, ela descobre que tem uma herança para receber, que o pai deixou para ela. O que ela faz? Fica com a herança. A mãe já tinha sumido e ela conhece uma pessoa de classe alta e ela se casa. E um dia a mãe descobre onde ela está e vai visitá-la para falar com ela. Ela simplesmente rejeita a mãe e diz diante do esposo, envergonhada para dizer que aquela mulher seria sua mãe, que ela havia roubado quando ela era criança e que era uma ladra. E não merecia confiança e manda aquela pessoa embora. A mãe vê tudo aquilo e só chora e vai embora daquela casa. O tempo passa e um dia a nossa consciência vai acordar. Até aquele errinho que a gente achava que não era nada, não é? Um dia, quando a gente amadurecer, que olhar um pouquinho para trás, aí nós vamos ver se realmente não era nada. A nossa consciência vai dizer. E aí ela acorda e diz: mas meu Deus, onde andará minha mãe, já no fim da sua vida? Onde andará minha mãe? Porque eu fiz isso? Ela era tão carinhosa comigo. Uma mulher tão humilde, lutou a vida inteira por mim. Meu Deus, o foi que eu fiz? Eu abandonei minha mãe, eu humilhei minha mãe. E ela começa a dizer: já que eu não sei onde minha mãe está, procura, mas não encontra. Ela começa a assistir os idosos, as pessoas que estão abandonadas, vai às instituições e faz um trabalho. E em função disso, dessa assistência e do arrependimento dela, ela está sendo assistida na instituição de Druso e do irmão Silas, que estão recebendo esses desencarnados, que ainda não estão equilibrados, mas que já começaram um processo de arrependimento e de busca da transformação. E aí ela chora: por favor, Padre, não me deixe morrer. Ela não sabe ainda que morreu. Não me deixe morrer, eu preciso receber o perdão, senão eu não vou poder merecer a misericórdia divina. E quando ela está chorando, sente que lágrimas caem sobre o seu rosto. E uma voz diz: fique calma, tudo vai ser resolvido. Confie em Deus. E ela: mas essa voz é tão parecida, eu acho que eu conheço essa voz. E a mãe não fala mais. Era a mãe que já estava ali, acolhendo aquela alma, que pela misericórdia já tinha perdoado há tempo a sua filha em desequilíbrio. E pela lei do amor e da misericórdia, do arrependimento, ela já estava sendo acolhida no plano espiritual por sua mãe. Olha o que era o amor de mãe, olha o que é a misericórdia. Ela faz isso com a gente. Então, se receberemos a misericórdia, comecemos a exercitá-la hoje dentro de casa. Não critique seu parceiro, não exija de seu filho
tantas coisas desnecessárias. Que nós possamos dar um pouquinho mais de amor, de compaixão. Perdoemos nossos pais pelo que faltou, nos lembremos do que eles nos deram. Perdoemos nossos irmãos. Na nossa adolescência, os relacionamentos afetivos conflitantes. Perdoemos o parceiro que nos traiu, que nos abandonou, que não conseguiu continuar conosco na caminhada. Não tem problema, deixa ele fazer o percurso dele, liberemos. Se há alguém hoje nos explorando, exigindo, algo aconteceu no passado para que essa pessoa esteja hoje cobrando dessa forma. Se fazemos o bem a alguém e só recebemos ingratidão, algo aconteceu ali no passado, que hoje nós estamos sendo chamados a termos misericórdia. Não deixemos de executar misericórdia. Misericórdia para os que estão em queda moral, misericórdia para os que estão em todos os cantos da sociedade enganados de que são apenas um corpo físico, esquecidos de que são espíritos eternos. A nossa função hoje não é de atirarmos pedra, não é de curtirmos as coisas erradas, não é de divulgarmos os vídeos e as coisas ruins dos outros. Semana passada, uma pessoa aí na internet dizendo que vai colocar na justiça. Por quê? Porque alguém recebe o vídeo e publica e manda para seu grupinho e dá risada e ainda acrescenta comentário. Tenhamos misericórdia. Não sejamos nós os propagadores da violência e do mal hoje. Sejamos aqueles que estão descobrindo que vale a pena servir a Jesus e que Ele não disse que seria fácil. Nós precisamos aceitar o desafio de sermos bons, de sermos éticos, de sermos verdadeiros cristãos e espírita, que são a mesma coisa. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos e possamos sair daqui pensando: meu Deus, o que é que eu preciso ter misericórdia hoje dentro de casa? O que é que eu preciso ter misericórdia comigo que eu não me perdoei? E assim, façamos um projeto de recomeço e de renovação, porque isso é amar-se e isso é o amor em ação. Que Jesus nos abençoe e obrigada pela misericórdia de me ouvirem nesta noite.